Pessoal, tudo bem? Eu sou o Daniel Lopes, esse é o canal Direito para Concursos. Hoje a aula vai ser um pouquinho diferente. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de técnica de estudo. A gente vai poder conversar um pouquinho aqui a respeito de técnicas de estudo, tá bom? Primeiro eu vou explicar por que a gente não tem feito questões, não tem resolvido muitas questões no nosso curso. Primeiro que tem sido uma opção pedagógica mesmo, tem sido uma opção de não resolver questões para priorizar a aula teórica. Por meio da aula teórica, a gente vai poder ali colocar um embasamento jurídico, colocar uma base jurídica em você. A gente não sabe exatamente, eu não sei exatamente qual que é o nível que cada um dos meus visualizadores aí está. Seria até legal se você puder aí, deixa aqui embaixo, diz aí se você já estuda para concurso há mais tempo, se está começando agora. Se você está estudando há mais tempo, me diz há quanto tempo que você está estudando para concurso, quais concursos que você já prestou aí. Fala aí rapidinho, tá? Não precisa contar a história toda de vida, mas fala aí rapidinho só para eu poder conhecer qual que é o público que eu estou destinando aqui as minhas informações, né? Bom, hoje na aula a gente vai falar um pouquinho, algumas dicas com relação à resolução de questões. Para que a gente tenha essas dicas com relação à resolução de questões, eu vou responder algumas questões, tá? Só que o intuito da aula de hoje não é o conteúdo em si, embora a gente vá passar pelo conteúdo em si, a gente vai se preocupar muito mais com relação a técnicas de resolução de questões. Algumas pessoas têm pedido questões nas aulas e eu vou explicar por que a gente não tem tido questões. Se eu tomar o meu tempo para ficar a gente resolvendo questões, dificilmente eu vou ter o tempo hábil para poder dar um bom conteúdo para você com relação a todas as matérias do edital. Como no canal hoje em dia sou somente eu dando aulas, e lógico, eu tenho outros afazeres, eu tenho meu trabalho, eu não consigo disponibilizar para você um conteúdo de boa qualidade para as aulas e ainda assim te disponibilizar uma forma de resolução de questões, já que isso também me tomaria um grande tempo. Eu preciso ali formular as questões, eu preciso estudar as questões, eu gosto de estudar a matéria que eu estou passando para você, para que você possa ter realmente um conteúdo de qualidade. Não poderia aqui simplesmente chegar e jogar conteúdo em você sem ter o mínimo de embasamento, o mínimo de estudo, tá? Então, essa seria a primeira razão, porque me tomaria muito tempo, um tempo que eu poderia estar disponibilizando para trazer cada vez mais conteúdo teórico. E o outro motivo, e ainda mais importante do que o primeiro, porque o primeiro é óbvio que se eu entendesse que fosse algo essencial para você, eu estaria te trazendo. Não que as questões não sejam essenciais, elas são essenciais. No entanto, hoje na internet nós temos diversas formas de se obter questões, de se resolver questões. Inclusive, tratando aqui a respeito de questões, vou dar a dica aqui do site Que Concursos. Muitas pessoas já conhecem Que Concursos. É o site que eu mesmo resolvo questões, é o site que eu obtenho bases com relação às questões que eu resolvo e nos comentários ali acabo aprendendo muito também. Eu, durante toda a minha preparação para concursos públicos, resolvi questões por meio do Que Concursos e Revisaços também, o livro Revisaço da editora Juspodium. Revisaço também é muito bom. Eu não tenho certeza aqui se existe revisaço específico com relação ao concurso de escrevente, mas é um livro excelente, assim também como os conteúdos do NEAF. O NEAF faz apostilas de questões. Então, dentro daquela premissa de que a gente não pode querer também abraçar o mundo, não adianta eu querer te trazer um conteúdo de aulas que seja com boa qualidade e ainda assim querer também te trazer diversas questões e tudo mais. A dica de estudo é a seguinte: assista a aula, veja ali o conteúdo teórico, veja ali todo o embasamento que eu estou te trazendo, já que existe todo um raciocínio jurídico. Não é simplesmente decorar ali o que a lei está dizendo, não basta eu simplesmente ler a letra da lei e querer decorar tudo ali, porque é muito conteúdo, você não vai conseguir decorar tudo, você não vai conseguir criar mnemônico para tudo. Mnemônico é uma técnica de memorização, você não vai conseguir fazer isso para todo o conteúdo. O que eu te recomendo é
veja a aula, entenda o raciocínio jurídico, entenda de que forma que aquilo se aplica. E às vezes nós temos até dificuldade de trazer exemplos práticos, até porque existe uma dificuldade prática com relação ao direito, porque existem institutos ali que não são práticos. Existem institutos que são processuais. Quando a gente estuda uma matéria, por exemplo, de processo civil, ou uma matéria de processo penal, às vezes algumas questões ali de direito administrativo, nós vemos algumas situações que são simplesmente processuais, que são de andamento processual, que são relacionadas a alguns institutos jurídicos, como quando falamos a respeito de impedimento, de suspeição. Estamos tratando a respeito de relações entre pessoas, estamos tratando a respeito de relações entre o juiz e o processo, ou a forma como o processo caminha. Tudo isso existe muita dificuldade em te trazer exemplos práticos, tá? Basicamente eu estou dando essa volta aqui para te explicar que as questões elas são extremamente relevantes para você. E você deve fazer um estudo que seja embasado em teoria, que seja embasado em raciocínio jurídico, e você vai conseguir isso por meio das minhas aulas, você vai conseguir isso por meio da letra da lei, e se você não tem um conhecimento jurídico muito grande com relação a algumas matérias, você vai precisar de alguém te explicando ali o conteúdo, de alguém te explicando as matérias, que é o que eu tento fazer. É o que eu tento fazer para um público que pode ser iniciante, mas pode ser também intermediário, avançado. Não existe ali um público único, eu acredito, né? Inclusive até por isso que eu estou pedindo para você mandar aqui no comentário dizendo qual que é aí o seu nível de estudo, de 0 a 10, qual que é o seu nível de estudo, já está ali quase passando no concurso ou está começando agora. Eu entendo, né? Eu já fui também iniciante com relação ao concurso e eu tinha muita dúvida de como estudar, de qual material eu deveria pegar. E eu vou te dizer, hoje eu sou concursado, eu sou servidor público federal, e eu vou te dizer a fórmula de você passar no concurso público. A fórmula de você passar em um concurso público é base teórica, e além da base teórica, você precisa aplicar essa base teórica. Você precisa realmente de questões, para você entender de que forma isso é aplicado no seu concurso público. Não adianta nada você pegar ali base teórica e você não também ter as questões. E até por isso eu entendo, compreendo perfeitamente os colegas que solicitam questões. Agora, com relação à base teórica, a base teórica é um material muito difícil de achar. Tá? Isso daqui, a base teórica, são o que os cursinhos jurídicos vão te proporcionar. Só que os cursinhos jurídicos, eles vão te cobrar ali, para cursos completos como esse de escrevente, eles não vão te cobrar menos do que 300, de 300 a R$1.000. Isso daqui para mais, tá? Isso para ele te proporcionar ali uma base teórica e alguns cursinhos também te proporcionam uma situação de questões, tá? Só que é muito difícil você achar aqui nesses cursinhos também algo que seja proporcional com relação à base teórica e questões. Tem alguns cursinhos, por exemplo, que te disponibilizam uma base teórica de material escrito muito grande, e também algumas questões, só que aí já começa a ser um material inviável, até por conta disso não é a metodologia que a gente está adotando. A metodologia que a gente está adotando é uma mais específica com relação ao seu concurso público. Bom, nós pegamos o edital, nós resolvemos questões com relação àquele edital em específico, e eu posso te dizer que eu mesmo já quis prestar a prova de escrevente do TJ de São Paulo, eu já prestei prova do TJ de São Paulo, para realmente sentir a prova, para ver, olha, como que ele cobra essas questões. Na época eu estava dando aula com relação ao escrevente do TJ de São Paulo. Então eu peguei, prestei aquela prova, e só para ver como que era a prova, resolvi questões no próprio concurso, e com base nisso, com base nessas questões que eu resolvi, eu consigo compreender qual que é o perfil da sua banca. Perfil da banca VUNESP, que tem sido aí, ao longo dos anos, a mesma banca, isso não tem se alterado. Em razão disso, como não tem se alterado, nós conseguimos antever como será a sua próxima prova, agora de 2021. Nós sabemos que a sua próxima prova ela vai ser letra da lei.
letra da lei. Isso nós vínhamos falando desde a primeira aula. Desde a primeira aula que eu dei, eu falo, olha, a sua prova ela vai cobrar a letra da lei. O que significa a letra da lei? É exatamente o que está escrito na lei. Não vai fugir daquilo. E a gente falou, olha, no seu edital está dizendo lá que é possível que seja cobrada jurisprudência. Jurisprudência. No entanto, a gente já falava, olha, não é um histórico da banca cobrar jurisprudência. Muito possivelmente ela não vai cobrar jurisprudência. E a gente reiterou isso e ao longo de algumas aulas a gente até passou um pouquinho por jurisprudência, mas de uma forma muito básica, de uma forma muito leve. A gente falou muitíssimo pouco de jurisprudência e posteriormente a banca VUNESP foi lá e retirou essa exigência de jurisprudência, já que ela não queria causar confusão, já que é muito possível que às vezes as provas acabam sendo anuladas, às vezes acaba acontecendo qualquer tipo de problema judicial e as bancas elas tentam evitar isso ao máximo. Como que elas podem evitar isso ao máximo? Cobrando letra da lei. Elas cobram exatamente o que a lei está dizendo, para que não haja anulação de questões, para que não haja anulação de prova. É a forma mais fácil de se cobrar em uma prova. E não acredite você que isso daqui é somente para o concurso de nível médio. A letra da lei ela é cobrada tanto para concursos de nível médio e também para muitos concursos de nível superior, em que a formação é de direito. Tá bom? Então, a letra da lei ela é muito cobrada para os concursos como um todo na área jurídica, como um todo. Agora, o que trazemos para você é um estudo a respeito da letra da lei. Por base desse estudo que a gente fez, que eu fiz ali resolvendo questões e estudando a sua banca da VUNESP, estudando os concursos de escrevente, nós vemos que a letra da lei vai ser cobrada e nas minhas aulas eu tento te passar um estudo a respeito da letra da lei que vai te fazer consciente com relação à forma como o sistema funciona, para você poder criar o seu próprio raciocínio jurídico. É óbvio que nem sempre iremos conseguir passar a imagem perfeita a respeito da forma como aquilo funciona. Nesses momentos você vai ter que buscar alguma outra fonte ali de estudo, talvez pesquisar algum termo que eu acabei não mencionando no Google, até porque nós temos uma grande dificuldade aqui de comunicação, que é eu não entender exatamente o nível do público, não entender exatamente quem está estudando. Às vezes eu posso pressupor que você já compreende algum termo ali, mas você pode não compreender um termo em específico. Bom, eu vou te falar, olha, esse tipo de problema de comunicação ele sempre vai existir, já que a gente está tratando a respeito de uma plataforma aqui que ela é quase que universal, ela não tem assim como eu te dizer exatamente qual que é o público que eu vou tratar, e eu tenho certeza que eu sempre vou tratar com públicos que são extremamente diferentes, desde o avançado até o nível iniciante. O que eu vou tentar focar é sempre de uma forma que eu seja o mais completo possível para o concurso específico que a gente está estudando. E eu sei que para o concurso específico de escrevente do TJ de São Paulo é a letra da lei, e muitas vezes trazer elementos que sejam muito exemplificativos, elementos que tragam assim exemplos para a pessoa entender muito a prática, às vezes não são talvez os mais elucidativos, tá? Porque às vezes você entender exatamente como é a prática, porque a prática ela nem sempre ela segue ali perfeitamente a lei. Às vezes existe essa dificuldade de comunicação, tá bom? Então, isso tudo é para explicar que nós estamos trazendo essa base teórica e essa base teórica ela tem a intenção de criar esse raciocínio em você, para que você, quando ler a lei, quando você ler a questão, você vai poder criar um raciocínio e entender por que a questão está certa ou por que ela está errada, e com isso você vai conseguir resolver a sua questão, às vezes mesmo sem ter decorado aquele artigo, porque você não vai conseguir decorar tudo. Agora, a resolução de questões ela é essencial. Ela é essencial porque muitas vezes você vai ler, você vai ouvir a minha aula, você vai ver a minha aula e você vai até entender. Naquele momento você vai compreender o raciocínio daquilo. No entanto, quando ele for te cobrar a questão, ele vai pegar no seu calcanhar de Aquiles, ele vai pegar exatamente naquela situação que você não vai se lembrar perfeitamente.
até por ele ter uma cobrança ali de letra da lei, muitas vezes ele vai trocar uma palavrinha, ele vai trocar uma, duas palavrinhas e é nisso que ele vai querer te pegar. É nisso que a gente vai ter que tomar muito cuidado. Agora, com relação a questões, existe muito conteúdo. Existe muito conteúdo que você vai encontrar e de forma relativamente barata. Você pegar ali uma assinatura anual no Q-Concursos, ou você comprar um livro do Revisaço, ou pegar uma apostila do NEAF, não é ali um investimento tão alto que você não só pode, mas você deve fazer esse investimento. Infelizmente, como eu estava te dizendo, eu até gostaria, e eu realmente gostaria de poder te ajudar mais nisso, mas trata-se aqui de uma escolha pedagógica para a gente poder focar na sua base teórica. Então, a estratégia de estudo que a gente vai ter é estude a base teórica, veja a aula. Olha, eu falei aqui do artigo 200 até o 215. O que você vai fazer? Você vai ver a respeito do que foi essa aula e você vai lá no Q-Concursos ou vai na sua apostila do NEAF ou vai no Revisaço e vai resolver questões a respeito daquele assunto. Essa vai ser sempre a sua metodologia. É a metodologia que eu usei para ser aprovado nos meus concursos e é a metodologia que funciona, é o simples, mas que as pessoas acabam às vezes não seguindo. A gente vai explicar em outros vídeos, que não vem ao caso, por que as pessoas acabam não seguindo e por que pessoas que às vezes estudam há vários anos têm dificuldade de passar e pessoas que às vezes estão estudando há 3, 4 meses, 5 meses acabam passando em concursos públicos tão disputados. Em outra aula a gente vai falar sobre isso. Mas tem muito a ver com esse tipo de resolução de questões. Tem muito a ver com a forma como a pessoa absorve a lei, já que ela muitas vezes ela acaba lendo a lei e ela pensa, olha, eu já li essa lei várias vezes, eu já vi esse material várias vezes. E a pessoa acaba não dando atenção mais ao detalhe. E a questão ela cobra o detalhe, tá? A questão ela vai te cobrar o detalhe. Ela vai querer te confundir ali no pequeno detalhe. Por isso que é importante você resolver questão. Quanto mais questões você resolver, melhor. Pega ali, depois de você assistir toda a base teórica, de você assistir muita aula, e eu recomendo que você assista a aula não uma vez só. Assiste a aula lá, ó, direito penal, processo civil, assiste a mesma aula. Depois que você terminar o seu conteúdo, vai lá e assiste de novo. Por exemplo, agora a gente já acabou o estudo de direito penal. Temos aqui já todo o conteúdo do edital de escrevente TJ de São Paulo para direito penal. O que eu recomendo que você faça? Termina de assistir todas as aulas de direito penal, vai resolvendo as questões à medida que você vai assistindo as aulas. Depois que você acabar de assistir tudo, depois que você assistir ali acho que 9, 10 aulas, você volta e começa a assistir do início. E eu não estou falando isso para você dar visualização para mim, até porque eu não preciso disso, tá? Na verdade, o intuito aqui é realmente te ajudar no seu concurso. Então você pega e assiste de novo, porque isso vai te ajudar. Quanto mais vezes você assistir o mesmo conteúdo, aquilo vai fixar na sua mente cada vez mais, tá? E até para que você entenda, vai lá, baixa a lei também, baixa a lei no site do Planalto, joga ali o número da lei, joga Código Penal no Google, você vai achar lá o Código Penal, vai lá e começa a grifar. Grifa a lei, assiste a aula junto com a lei do seu lado, ou então lê a lei antes da minha aula, eu deixo ali sempre escrito o artigo, então lê a lei antes da aula e quando você for pegar a aula, você já vai ter suas dúvidas e possivelmente a gente vai acabar tirando suas dúvidas ali no meio da aula, tá? Eu espero que esteja sendo explicativo aqui, eu espero que as pessoas compreendam por que a gente não está focando nas questões, já que esse tipo de conteúdo é facilmente encontrado em outros materiais. Agora, a base teórica você não vai achar na internet. Você não vai achar, pode até ser que ache, mas vai ser difícil para você encontrar esse tipo de material. Eu, pelo menos, não conheço. Tá? Então, a ideia foi realmente inovar nesse sentido, trazer um conteúdo totalmente diferente do que você vai achar dentro do YouTube, dentro de plataformas que são gratuitas, achar um conteúdo que seja totalmente atualizado, totalmente feito sob medida para a sua prova. É a forma como eu estou criando conteúdo hoje e é a forma como eu pretendo sempre criar o seu tipo de conteúdo.
e essas aulas elas vão ficar aqui no YouTube aqui para sempre. Eu espero que ainda ajude muita gente essas aulas. Esse tipo de base teórica é o que vai fazer você passar no seu concurso, aliado às questões e à revisão. A revisão tem a ver com aquilo que eu te falei. De voltar, assistir novamente às aulas, resolver cada vez mais questões a respeito daquele assunto. Vai lá, quando você for filtra questões da VUNESP, de preferência questões que sejam do ensino médio, mais de preferência ainda questões que sejam de escrevente do TJ São Paulo. Só que é óbvio, eles vão repetir as mesmas questões que eles já deram? Difícil, muito difícil eles repetirem as mesmas questões. Só que a partir disso daqui a gente vai entender a forma como a banca pensa. Você vai entender a forma como a banca pensa e a partir disso você vai saber estudar para o seu concurso. Vamos dizer que você não passe nesse concurso agora de escrevente. Eu espero que você passe. Mas caso você não passe, vai ser sempre esse tipo de metodologia que você vai tomar. É sempre pegar, olha, como que essa banca cobra. Vamos estudar essa banca primeiro, depois você inicia o seu estudo. Existe uma fase de planejamento que ela é muito importante. É uma fase de planejamento que você vai pensar a forma como você vai estudar, você vai montar o seu cronograma, você vai ver o que é mais importante. E um dia a gente vai fazer também uma aula aqui de cronograma. Se você quiser uma aula de cronograma, já deixa aí embaixo um comentário também dizendo que você precisa de uma aula de cronograma. A gente vai falar um pouquinho a respeito disso também. E hoje, falando a respeito de questões, muito do que eu vou falar é muito básico, muita gente já sabe, não tem assim um grande mistério com relação à resolução de questões. Mas muita gente às vezes fica na dúvida ainda, muita gente ainda não entende. Só lembrando então aqui que hoje a gente vai resolver essas questões, mas não vai ser o nosso método aqui ficar resolvendo questões. Infelizmente a gente não vai conseguir dar esse tipo de conteúdo para você com constância. Possivelmente ali, se a gente tiver um tempo extra, um tempo sobrando, a gente vai fazer uma bateria ali de resolução de questões para a gente poder está passando pelo material. Mas eu peço que hoje você foque, você entenda a forma como está sendo cobrada a questão. Veja ali o que ele está cobrando e entenda quando eu digo que ele está cobrando letra da lei, o que significa cobrar letra da lei. Tá? E busque esse tipo de conteúdo que eu estou te falando, que é concurso, revisar, CNEAF. Vamos lá então, parar de enrolar e questão número 1, nos termos do artigo 252 do CPP, olha aqui, como ele já quer letra da lei. Letra da lei. Ele quer exatamente o que a lei está dizendo. Ele quer o que o 252 está dizendo. Ah, mas eu não sei o que o 252 diz. Ele vai te dizer, na resposta que ele já está te dizendo a respeito do que é. Ele fala, o juiz não poderá exercer jurisdição. Vamos lá, processo penal. Ele está falando a respeito de impedimento. Impedimento do juiz. Ele não pode exercer jurisdição no processo em que, agora você, que já está ali com a base teórica, você estudou aquilo, você tem o raciocínio jurídico, você pode não ter decorado, mas você já entende que impedimento está relacionado ali a questões mais objetivas do processo, você entende que o impedimento está relacionado a questões mais internas do processo, questões internas, intrínsecas ao processo, você vai saber resolver a questão. Você vai saber resolver a questão, ainda que você não tenha decorado o artigo. Então vamos lá, o que ele fala? Qual que é a situação que tem impedimento aqui? Você já sabe, quando você resolve a questão, que ele vai querer te pegar aqui, ele vai querer te confundir impedimento e te confundir suspeição. Quando você for estudar lá impedimento e suspeição, entenda bem as duas situações, porque ele vai querer te confundir. Então, a primeira ele fala, ele próprio ou seu cônjuge ou seu irmão for amigo íntimo de qualquer das partes. Aqui a gente já sabe que não é impedimento, trata aqui de uma situação subjetiva, de amizade, uma questão que é extrínseca, ela não está relacionada ao processo em si. Então, já podemos cortar essa questão. A forma como eu gosto de resolver as questões é
passar por todas as alternativas. Digamos aqui que a resposta fosse a letra A. Mesmo se a resposta fosse a letra A e eu tivesse plena convicção de que a resposta era a letra A, eu iria analisar a letra B, C, D e E. Por quê? Porque às vezes a gente acaba tendo a impressão de que está certas, no entanto, depois mais para frente a gente começa a lembrar um pouco mais da matéria, começa a lembrar ali da base teórica, lembrar do que a gente estudou e acaba excluindo a que a gente achava que era certa. Então, vamos lá. A B. For parte, entidade associativa ou de classe da qual faça ou tenha feito parte. Vamos lá, entidade associativa. Ele faz parte de uma entidade associativa. Uma entidade associativa poderia ser, por exemplo, um clube. Poderia ser um clube que tem piscina, né? Essas coisas. Vamos dizer que ele for parte um clube. A parte de um processo é um clube da qual o juiz ele faz parte ou já fez parte. Olha, pior aqui, ó, ele já fez parte dessa entidade associativa. Já fez parte da associação aqui, do clube, etc. Faz sentido? Faz sentido a letra B? A primeira coisa que você vai pensar, raciocínio jurídico. Faz sentido isso daqui? Bom, se a gente tiver em dúvida, a gente deixa essa daqui, a gente deixa e parte para a próxima. Novamente aqui, amigo íntimo, for credor ou devedor, tutor ou curador. Todas essas aqui são situações subjetivas aqui de amigo íntimo. Concorda comigo? Uma questão subjetiva, uma questão extrínseca. Aqui temos então que está errada, a alternativa está errada. Aqui ele está tratando de suspeição. Tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Aqui ele funcionou como juiz, isso é, ele já foi juiz a respeito daquele processo, a respeito daquela questão, em uma outra instância. Digamos aqui que ele é um juiz de primeira instância, um juiz de segunda instância, desculpa, e que foi promovido, só que ele já havia tratado a respeito daquilo na primeira instância, quando ele era juiz. Aqui temos sim uma situação de impedimento. E próxima, ele próprio ou seu cônjuge ou parente em linha reta ou colateral até o terceiro grau tiver servido como testemunha. Ele próprio ou seu cônjuge. Temos essa situação aqui que o cônjuge também, se o cônjuge tiver sido testemunha, ele não pode ser juiz? Tudo bem, se ele foi testemunha. Se ele foi testemunha no caso, faz sentido que ele não possa ser juiz, já que como que ele é testemunha e ele julga o caso. Agora, se o cônjuge do juiz foi testemunha, existe essa hipótese? Ou então o parente em linha reta ou colateral até o terceiro grau? Temos que isso é impedimento? Vamos ver aqui. Ó, aqui temos as situações de impedimento, artigo 252. Ele fala aqui que tiver funcionado seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive como quais as situações? Defensor, advogado, órgão do MP, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito. Ele não fala aqui da testemunha. Ele não fala aqui que se o cônjuge tivesse sido testemunha. Quando nós vemos a respeito da testemunha, é o inciso 2. Ele fala, ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. Se o juiz tiver sido testemunha, aí sim é uma situação de impedimento. Você vê aqui como é uma questão que ele vai te pegar no detalhe. Ele vai te pegar no detalhe. Aqui é uma situação que aquela pessoa que estuda há menos tempo, ela às vezes tem uma vantagem com relação a quem estuda mais tempo. Porque a pessoa que lê o artigo 252 tratando a respeito de impedimento, ela já tem dificuldade de ver os detalhes do 252. Porque ela já está muito acostumada àquilo. Ela já leu 30 vezes as situações de impedimento. Só que às vezes a situação aqui específica da testemunha com relação ao cônjuge ou outra pessoa, ele acaba não se ligando nisso. Então, por isso, sempre tenha humildade no seu estudo, sempre tenha
sempre vai encarar os seus estudos de uma forma que você está aprendendo algo novo. E dessa forma você vai acabar, inclusive, se sentindo cada vez mais motivado a continuar estudando. Porque quando você pega uma matéria nova, acaba sendo sempre melhor de estudar. Uma matéria que você já estudou várias vezes acaba se tornando um estudo um pouco mais monótono. Tome muito cuidado aqui com os detalhes. Muito cuidado com os detalhes. Aqui temos as outras hipóteses que a gente falou. Se ele tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão, seria então situação de impedimento, que é justamente a nossa resposta. A alternativa D é a correta. E a última ele diz, ele próprio, ou seu cônjuge, ou parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte. Se for parte, aqui é óbvio aqui que há o impedimento, é muito óbvio. E aqui também diretamente interessado, tome cuidado, muito cuidado com essa hipótese. Tome muito cuidado, durante a aula eu friso muito a respeito disso. Já que diretamente interessado acaba sendo uma situação que a gente pode pensar que é um pouquinho mais subjetiva, né? Ser diretamente interessado. Mas é só compreendermos que ele é realmente um interessado no feito, ele é um interessado. Tá? Torne essa expressão aqui na máxima potência, já que ele é um interessado, é óbvio também que tem um impedimento. Ele é tão interessado aqui quanto uma parte, digamos assim. E 254, que eu falei a respeito das hipóteses que ele vai tentar te confundir, tratam a respeito de suspeição. Ele vai sempre tentar te confundir ali nas duas, impedimento e suspeição. O juiz dá-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. A gente vê aqui a questão do amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles. Aqui é se o juiz for amigo íntimo ou inimigo capital. Não está falando que se o cônjuge for amigo íntimo ou inimigo capital. Cuidado com isso também, não é essa a situação. Vamos para a próxima, tratando a respeito do mesmo assunto. O juiz poderá exercer a jurisdição no processo em que seu cônjuge tiver funcionado como? É a mesma resposta ali, é a mesma situação que a gente acabou de tratar. É a mesma situação se o cônjuge for o quê? For testemunha. Se o cônjuge for testemunha, não tem problema o juiz atuar. Percebam que essa daqui é uma outra questão da VUNESP. Só que é uma outra questão cobrada de uma forma diferente. No entanto, a resposta é a mesma. Por isso que é importante você resolver muitas questões. Agora, isso não exige de você ali uma grande base teórica. Isso não exige. No entanto, o raciocínio jurídico vai fazer com que você acerte muitas questões. Pode não ser o caso, por isso que é importante você estar sempre conciliando com resolução de questões. Aqui é uma situação muito específica com relação a ser testemunha. Vimos aqui que se o cônjuge for perito, se for advogado, se for autoridade policial ou auxiliar da justiça, o juiz acaba não podendo atuar. O juiz dá-se-á por suspeita, e agora aquela situação que eu falei, ele vai tentar sempre te confundir impedimento e suspeição. Vamos lá, A fala, tiver funcionado seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive como defensor. Olha aqui, é a mesma questão da anterior. Olha aqui, o cônjuge pode atuar como defensor, pode atuar como advogado, pode atuar como MP, pode atuar como autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito, e o juiz estará impedido. Percebam que a mesma questão foi cobrada em 3 questões distintas de formas distintas. Aqui você já poderia excluir essa, já que você já sabe que é uma hipótese de impedimento. A suspeição ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. A gente viu que com relação à testemunha o cônjuge pode ter sido, No entanto, se o juiz tiver sido testemunha, a gente já sabe aqui também que é um impedimento. Percebam que também já foi cobrado em outra questão. Ou tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito, também aqui impedimento, já vimos também a mesma coisa.
Essa é uma outra questão, tá? Também da VUNESP, também de escrevente, a mesma coisa. Ele cobrou aqui 3 vezes a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. E aqui, ele próprio ou seu cônjuge, ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive, for parte. Olha aqui, pessoal. Ele próprio, algumas questões a gente consegue matar muito fácil. Algumas questões, esse daqui é um raciocínio jurídico. Olha aqui, quando a gente vê que ele próprio é parte, como é que ele vai julgar um processo desse sem que haja impedimento? É algo objetivo, é algo muito simples. É óbvio que é um impedimento. Ele, o juiz, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo. Um fato análogo é um fato que tem uma semelhança com relação ao fato em que ele está julgando. Não é o mesmo fato, no entanto, é um fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Digamos aqui que existe uma situação em que a jurisprudência não tem certeza se aquilo é um crime ou se não é um crime, e o juiz está respondendo a um processo a respeito daquilo, se aquilo é crime ou não é crime. Se o juiz responder por aquilo, ele vai poder estar criando uma jurisprudência favorável a ele mesmo. No entanto, isso não é um impedimento. Isso daqui é uma suspeição, é uma situação um pouco mais subjetiva, porque não necessariamente a jurisprudência vai favorecer o juiz. Até porque existe todo um sistema de justiça e toda assim, uma situação recursal, então não necessariamente isso afeta o juiz em si. Estamos falando a respeito de uma área cinzenta. Quando a gente está falando a respeito de uma área cinzenta, de dúvida de imparcialidade ou não, a gente está falando de suspeição. Por isso que a gente diz que a suspeição ela tem esse caráter mais subjetivo, não necessariamente ela é uma situação que fere ali a imparcialidade. Lembrando que suspeição e impedimento estamos tratando a respeito de imparcialidade. Aqui, então, resposta E. Nos termos do 257, novamente aqui, literalidade, cabe ao MP promover privativamente a ação penal pública na forma estabelecida no CPP, certo? O MP é titular da ação pública. Buscar a condenação dos indiciados em inquérito policial. Bom, primeiramente, as pessoas elas não vão ser condenadas em um inquérito policial. Não se busca a condenação dos indiciados em inquérito policial. O que se busca posteriormente, e não necessariamente a condenação, mas como aqui posteriormente vamos ver que o MP ele é responsável pela execução da lei, fiscal da execução da lei, então não necessariamente ele vai buscar a condenação. Pode ser que em alguns momentos ele peça inclusive a absolvição. Embora seja às vezes exceção, é muito comum também que eles peçam a absolvição. Isso pode ocorrer. E também não se fala em condenação em inquérito policial. Inquérito policial é uma investigação, é um procedimento ali investigativo, é um procedimento investigativo. Na verdade, busca-se a condenação em uma ação penal. Aqui errado, e a 3 está certa. O MP é responsável pelo fiscalizar a execução da lei. Alternativa A. Alternativa A. Não, desculpe. Alternativa C. 1 e 3. Isso. Alternativa C. Aqui temos ao Ministério Público cabe promover privativamente a ação penal pública. Cuidado aqui quando ele diz privativamente, a questão pode falar exclusivamente. Exclusivamente. E como a sua prova ela é letra da lei, você vai considerar isso daqui equivocado. Tome muito cuidado. Promover privativamente a ação penal pública na forma estabelecida no Código de Processo Penal e fiscalizar a execução da lei. Assinale a alternativa correta. Conforme o artigo 256, Código de Processo Penal, 256, a gente já falou anteriormente a respeito dele. Ele fala, conforme o artigo 256, a suspeição, que é o artigo que trata a respeito de suspeição. Não, desculpe, o 256 a gente ainda não tratou, a gente vai tratar agora aqui.
De acordo com 256, a suspeição poderá ser declarada e reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la. Vamos lá, raciocínio jurídico aqui. Suspeição na situação de uma possível ali falta de imparcialidade. Vamos dizer ali que a pessoa vai lá e injuria o juiz, vai lá e xinga o juiz de alguma coisa e ele está criando um motivo para que haja uma suspeição. Faz sentido a pessoa ser privilegiada por um ato que ela fez que foi irregular? É um raciocínio jurídico aqui. Não pode, não faz sentido. Ela não pode ser beneficiada pela própria torpeza dela. Aqui está errado. Nenhum acusado será processado ou julgado sem defensor, salvo se ausente ou foragido. Aqui ele fala que o acusado não pode ser processado nem julgado sem defensor, mas se ele estiver ausente ou se ele estiver foragido, ele vai poder ser julgado sem defensor. Tá correto isso daqui? A gente sempre falou que vai se privilegiar a liberdade, sempre falou que é necessária a defesa técnica, que a defesa técnica ela é indispensável no processo penal. Agora, se ele estiver ausente, se ele estiver foragido, ele vai poder ser processado sem defensor? Aqui mais um raciocínio jurídico, a gente vê que não tem como dizer que aqui é verdadeiro. Não tem como dizer. A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada. Aqui está perfeitamente correto. A gente já pode aqui marcar ela como correto. No entanto, eu, durante a prova, eu não marcaria como correto ainda. Eu deixaria ali uma sinalização de que eu considero verdadeira, veria as próximas alternativas e teria, então, a confirmação se ela realmente é verdadeira. E realmente, durante a prova, eu sempre passo por todas as alternativas, mesmo quando eu já tenho convicção de que a alternativa está correta, tá bom? Então, vamos lá. Ele fala, se o acusado não o tivesse, ele é nomeado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de, até a defesa, nomear outro de sua confiança ou a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação. Beleza, primeiramente, ele pode nomear outro de sua confiança? Olha, ele não tinha um advogado, o juiz foi lá, nomeou um defensor para ele. Ele tem o direito de nomear outro da sua confiança, correto, perfeito. Ou ele pode se defender, se for um advogado, ali ele pode se defender, beleza também, não tem um impedimento com relação a isso. Agora ele fala aqui, até a defesa. Ele só pode fazer isso até a defesa? Aqui vamos deixar um ponto de interrogação. Seria uma situação ali que se eu estivesse lendo a alternativa, eu pararia e pensaria, olha, até a defesa que ele pode nomear, até a defesa e posteriormente não mais. Então, ali em um momento do interrogatório, por exemplo, ele não pode estar com o advogado de confiança dele, mesmo que ele queira, ele não pode, já que o interrogatório vai vir depois da defesa. Vamos lembrar ali que o procedimento normal é a acusação, depois vem a defesa, depois vem a instrução, vem ali a produção de provas. Durante esse momento de produção de provas, então o acusado não pode ter o advogado de confiança dele. Aqui já fica muito esquisito. Aqui somente, realmente, se você lesse muito rápido a questão, você ia acabar confundindo, porque ele, como eu falei, ele traz ali no detalhe. Se você ler rápido, você inclusive passa batida essa situação do até a defesa. No entanto, é isso que torna a questão errada. E as prescrições sobre suspeição dos juízes não se estendem. Tome muito cuidado sempre com essas expressões não, nunca, sempre, que elas que muitas vezes definem as alternativas. Essas situações aqui, ressalvado, exceto. Tome muito cuidado com essas expressões. Nunca, sempre, ressalvado, não. Também a expressão prescinde, a palavra prescinde. Prescinde. Prescinde significa não precisa. Por isso que ela acaba confundindo, não precisa.
é só você pensar que algo imprescindível é algo que você precisa. O contrário de imprescindível, que é prescindível, é algo que você não precisa. É o contrário. Tome muito cuidado aqui com essas expressões. As prescrições sobre suspeição dos juízes se estendem aos serventuários e funcionários da Justiça. Está errado. A alternativa C é a correta. Aqui o embasamento. Depois, se você quiser ler, pegue aí, dê uma pausa aí no seu vídeo e leia. 4. O CPP admite que seja o acusado processado ou julgado sem defensor? Olha aqui. Novamente a mesma questão. É a mesma questão que a gente acabou de resolver. Também a prova descrevente, você vai ver que essas questões elas se repetem. Resolva muita questão. Estude muita base teórica também para você ter o raciocínio jurídico. Aqui você responde tranquilamente. Ele pode ser processado ou julgado sem defensor? Sim, apenas o foragido. Olha aqui que a gente viu lá de ausente e foragido. Ele pode? Não, não pode. Todas as alternativas aqui que falam sim, a gente não precisa nem ler o restante. Ele não pode ser processado, julgado sem defensor. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. O CPP admite que seja o acusado, processado ou julgado sem defensor. Essa aqui a gente já respondeu. Se por ocasião do interrogatório o acusado indica seu defensor, o qual não traz por escrito o instrumento de mandato, a procuração, se o advogado não trouxe a procuração, o que acontece com relação ao interrogatório? Vamos lembrar aqui que vai se privilegiar, né? É meio que óbvio isso também. Também o raciocínio aqui jurídico vai se privilegiar a defesa mais técnica. Qual que é a defesa mais técnica? Aquela defesa que conhece o acusado, que tem intimidade maior com o acusado, que já fez reuniões seguidas com ele. Faz sentido de que, por uma situação formal, que é uma ausência de um instrumento, de um mandato, faz sentido que ele não possa, por exemplo, atuar naquele caso, que ele não possa atuar no interrogatório? Pense com relação ao processo penal, que tem todos os princípios com relação ao acusado de estado de inocência, de todos aqueles princípios que são relacionados à liberdade. Pense se faz sentido. É o raciocínio jurídico aqui novamente. Vamos lá, ele fala: deverá o juiz nomear defensor público ao acusado. Mas aqui o acusado, ele indicou o defensor. Ele indicou o defensor que ele quer. Somente porque ele não trouxe escrito o instrumento de mandato, o acusado vai ser prejudicado por causa disso? Faz sentido o juiz nomear defensor público para isso? Sendo que tem um defensor ali querendo atuar na causa? Referida Constituição é válida, não sendo necessária outra providência de regularização. Referida Constituição é válida, pode ser que a gente pense aqui que é válida, são duas hipóteses aqui, e ele fala depois, não é necessária outra providência de regularização. Aqui a gente pode ficar com um pé atrás, porque a gente poderia pensar, por exemplo, que posteriormente ele deveria trazer um documento. Vamos tomar cuidado aqui com essa alternativa. A C diz: deverá o advogado providenciar a juntada do instrumento de mandato no próximo ato processual que realizar. Essa é a C. Aqui é o que eu acabei de falar, a gente tem que tomar cuidado. D, deverá o juiz conceder prazo de 2 dias a fim de que a representação processual seja regularizada. O juiz vai conceder 2 dias para a representação processual ser regularizada. Deverá o juiz declarar o acusado indefeso, intimando a indicar por escrito novo defensor no prazo de 2 dias. Vai perder a oportunidade ali, tem um juiz já, um advogado já ali indicado, um advogado querendo atuar e ainda assim vai perder esses 2 dias, esse prazo para poder indicar um novo defensor, também não faz sentido aqui. Da mesma forma a D também, porque ele vai conceder um prazo de 2 dias para a representação processual ser regularizada. Aqui poderíamos ficar em dúvida entre a B e a C. Eu já vou te dizer que a resposta é a B. Aqui totalmente uma situação de uma base jurídica realmente, você precisa criar. Já que também aqui
existem muitas situações que são simplesmente uma decisão legislativa, né? O legislador entendeu dessa forma, entendeu que essa forma seria mais correta. Aqui ele entende, ele tira assim, o prestígio com relação a questões formais. Ele fala, olha, o advogado já está ali, já está dizendo ali que ele é o indicado, o acusado já indicou o defensor, indicou o advogado, não é necessária ainda essa constituição por escrito, se foi feita ali no interrogatório. Ó, o 266 trata-se aqui então de mera questão legislativa. Isso aqui quer dizer que quem criou a lei quis assim, poderia ter sido decidido de uma forma diferente, não é simplesmente algo que te demande ali, não tem como você criar um grande raciocínio com relação a isso, você precisa simplesmente entender que é assim que funciona. A constituição de defensor independerá de instrumento de mandato se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório. Se for feito ali no meio do interrogatório, não vai depender desse instrumento de mandato, não fala nada com relação à regularização posterior, nem nada do tipo. 266. Tendo em conta a disciplina do CPP em relação ao juiz, Ministério Público, acusado e defensor, assistentes e auxiliares da Justiça, vamos lá, novamente ele falando aqui das pessoas do processo. O juiz poderá exercer jurisdição no processo em que parente colateral de terceiro grau for parte no feito. Pelo contrário, ele não pode atuar. Nós já vimos também essa situação, sabemos já que ele não pode atuar. A 6 diz, a defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada. Precisa ter manifestação fundamentada, vemos aqui uma repetição de outras questões. A alternativa B é correta, as outras nós não vamos precisar tratar, porque elas são diferentes do conteúdo programático seu. Se por acaso você estiver resolvendo a prova e você já estudou muitas vezes, você leu muitas vezes, você assistiu às aulas muitas vezes, e você perceber que, olha, nossa, eu nunca vi essa matéria, nunca vi falar sobre isso. Pode ser que ele tenha ali pego de outro artigo e ele não vai colocar aquela questão como correta, afinal seria uma questão que poderia ser anulada se ele colocar um artigo ali que não foi colocado no seu edital. Então, se você leu ali uma coisa que você achou totalmente absurda, você nunca viu nada a respeito daquilo, possivelmente a alternativa está errada. Incumbe ao juiz, como sujeito da relação processual. Aqui o juiz, vamos lembrar que o juiz ele funciona como se fosse um presidente do processo, ele é o responsável ali pela administração, pelo andamento correto, ele é ali o responsável realmente pelo impulso oficial, né? Por toda a situação relacionada à boa forma de conduzir um processo. Então, incumbe ao juiz extinguir o processo quando o Ministério Público não lhe der andamento. O Ministério Público não deu andamento. Faz sentido eu extinguir um processo porque o Ministério Público não deu andamento? Faz sentido? Então, vai haver impunidade se o Ministério Público deixou de dar andamento no processo. É isso, a pessoa não vai poder ser condenada. B. Instaurar de ofício o processo quando houver interesse público. Instaurar de ofício o processo quando houver interesse público. Vamos lembrar aqui que a gente funciona por meio do princípio acusatório, em que nós temos três partes ali no processo. Nós temos três partes. Nós temos aqui o juiz, embora seja normalmente colocado o juiz aqui em cima, ele não está acima das outras partes, ele não está acima do defensor, e também não está acima da acusação. Temos aqui que o nosso processo, o sistema acusatório, ele funciona dessa forma, da forma que quem é responsável pela acusação é um órgão acusatório, e quem é responsável pela defesa é também um outro órgão, uma outra pessoa. E o juiz é responsável pelo processamento e julgamento. Ele não é responsável pela instauração de processo. E C, instaurar o processo quando houver representação da vítima. Na verdade, se a vítima fizer algum tipo de representação, o juiz ele irá mandar lá para a polícia poder averiguar a situação.
a polícia poder fazer investigação para poder mandar para o Ministério Público mandar a denúncia para o juiz poder averiguar. Então, também está errado. Exercer o poder de polícia na condução do processo, podendo requisitar a força pública, aqui é a polícia, requisitar a polícia, e exercer o poder de polícia, ali um poder de limitar direitos com relação ao processo, se uma pessoa estiver fazendo uma algazarra, fizer alguma bagunça, fizer alguma coisa, quem é responsável por conter isso é o próprio juiz. Lembrando então que ele é o presidente do processo, essa alternativa D. Instaurar o processo quando houver representação do delegado de polícia. Aqui, se tiver representação do delegado de polícia, não será instaurado um processo. Na realidade, ele instaura o processo no momento em que há a denúncia pelo MP. No momento que houver essa denúncia pelo MP, aí sim poderá ser instaurado o processo. Uma representação de um delegado, ela pode ser responsável, às vezes, por uma situação cautelar, alguma coisa assim. Mas não é a resposta aqui da sua prova. A alternativa D é a correta. Vamos finalizando nossa aula por aqui. Nós conseguimos falar a respeito de muitos assuntos. Eu acho que deu para entender um pouquinho a respeito de você saber diferenciar quando existe ali um raciocínio jurídico e quando existem algumas hipóteses que você precisa realmente memorizar um pouco mais, porque existem situações que são daquele jeito, porque são daquele jeito e ponto final. Por que o prazo às vezes é de 5 dias? Isso é uma simples decisão legislativa, tá? Não tem muito o que a gente querer também criar toda uma teoria a respeito disso. Espero que tenha te ajudado, espero que tenha te auxiliado um pouquinho a respeito disso. Espero que você entenda também o porquê a gente não resolver mais questões nas nossas aulas. Se houver mais para frente um tempo hábil, se nós pudermos ter tempo para poder trazer esse tipo de conteúdo, a gente vai tentar fazer, na medida do possível, tudo que puder te ajudar na sua prova. Espero que você tenha curtido a nossa aula hoje, as nossas dicas de estudo. Muita gente não sabe resolver questão direito, não sabe que ela precisa analisar todas as alternativas, mesmo que ela já tenha achado a correta, ela precisa analisar todas. Então, essa técnica de resolução de questões, eu acho que ela é importante. Tome muito cuidado, então, na sua prova com os pequenos detalhes. Leia com muita atenção. Eu acho que parece meio óbvio falar isso, mas tem muita gente que lê de forma muito apressada, tem gente que faz leitura dinâmica, e tem gente que faz leitura dinâmica e na prova ela quer fazer uma leitura dinâmica. Só que às vezes ela acaba passando uma letrinha, acaba passando uma palavrinha que muda todo o contexto da alternativa. Leia com muito cuidado, tente fazer um raciocínio, tente pensar como aquilo funcionaria na prática, se aquilo faria sentido. Faz sentido? Dentro dos princípios que eu conheço daquela matéria, dentro de tudo que eu já estudei, pense se aquilo faz sentido. Se não faz, possivelmente é uma alternativa errada, tá? Eu espero então que tenha te ajudado. Mais para frente nós vamos trazer mais conteúdos para tentar te ajudar ainda mais com relação a outras matérias, outras questões, outros assuntos, tá? Relacionados a situações que podem te ajudar na sua organização, no seu planejamento, na sua motivação, que eu sei também que é um período muito difícil. Esse período de estudo, às vezes, é um período que a gente acaba não vendo frutos. A gente vai estudando muito e a gente não vê resultados. Isso, às vezes, acaba impactando muito na motivação da pessoa. A pessoa, às vezes, vai desistindo. Mas não esqueça de criar pequenas metas para você. Resolve algumas questões e fique satisfeito com estar tendo bons rendimentos ali nas suas questões. São pequenas metas. Vai celebrando aí cada pequeno passo que você dá. Cada conjunto de matérias que você vai estudando, vai lá e comemore aquilo. Comemore aquilo como se fosse realmente uma celebração mesmo, como se você estivesse tomando posse no seu concurso. Imagine você, daqui a alguns meses, tomando posse no seu concurso e mudando totalmente a sua vida. Acredito que não existe uma maior motivação do que essa, você se imaginar naquele cargo
e sabendo que você vai poder fazer toda a diferença na sua vida, poder fazer diferença na vida das pessoas que você ama também. Tá bom? Eu espero que então esse material contribua para o seu estudo e te ajude a alcançar a sua meta, te ajude a chegar onde você deseja, que é a aprovação no seu concurso público, tá bom? Não esquece aí de deixar o seu joinha, tá? O seu joinha ele vai sempre ajudar a gente a crescer cada vez mais, vai ajudar a permitir que outras pessoas vejam que o conteúdo é de qualidade. A gente sabe que às vezes a gente passa batido no vídeo, acaba nem deixando o joinha, mas esses joinhas ele acabam ajudando de uma forma ou de outra. Os comentários ajudam também. Sempre que você puder, deixe um comentário, deixe falando o que você achou, falando sobre a matéria em si também. Esses comentários eles acabam ajudando. Às vezes, em vez de falar, olha, você, sei lá, não deu um exemplo sobre tal, você não falou sobre a questão tal. Em vez de comentar isso, comente assim, olha, o artigo tal, o artigo 200 está falando a respeito de tal coisa, e eu não entendi o artigo 200. Você poderia explicar um pouquinho melhor, porque eu não entendi quando ele fala aqui sobre querelante, o que é querelante, eu fiquei com dúvida sobre isso. Tá? Porque às vezes a gente pode fazer alguns vídeos, se forem algumas dúvidas que sejam constantes, algumas dúvidas difíceis de resolver, a gente pode fazer um vídeo apenas com relação a isso. Não esquece então de fazer esse tipo de comentário, que acaba sendo até mais produtivo para a gente, tá bom? Para a gente poder estar sempre crescendo realmente e estar, de certa forma, atingindo essas dúvidas de uma forma mais efetiva. Então, não esquece, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário aí, um comentário que pode ser mais embasado, um comentário que pode ser simples também, mas não esquece de deixar o comentário, porque isso também ajuda o canal a crescer. E se inscrever, né? Porque eu acredito que é o mais simples aí para você, é só clicar o botãozinho ali de inscreva-se. Isso já ajuda muito também no nosso canal, tá bom? Então, eu espero aí que você possa ter um excelente desempenho na sua prova. Não esquece aí, não perca tempo com materiais que vão estar te prometendo ali uma aprovação fácil, porque a aprovação não é fácil, tá? O estudo ele é difícil, mas com uma técnica de estudo, com organização, com planejamento, com dedicação e com, às vezes, abnegação, você vai conseguir passar no seu concurso, tá? Muito obrigado e até a próxima aula.